A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estejam com vocês. Esse é um momento de profundidade, é um momento em que Deus fala conosco através da sua palavra, né? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra dele. É a palavra, a semente, é o alimento que a gente precisa todos os dias na nossa vida. E nesse momento eu queria que você pudesse baixar sua cabeça, rogar ao Senhor, pedir que Ele proteja essa palavra dentro do seu coração, né, na sua vida, e que ela possa ser uma constante, diária na sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, pedir que todo o mal, Senhor, toda farpa, Senhor, inflamada do maligno, não venha roubar essa porção da palavra que nós vamos ouvir hoje. Em tamanha profundidade, Senhor, nós pedimos que o inimigo esteja preso, amarrado, destruído, Senhor, em todas as suas tentativas, em cada família desta igreja, Senhor, possa estar protegida pelo teu amor, pela tua graça, pela tua autoridade, pelo teu poder. É no nome do Senhor Jesus que nós declaramos isso. Amém. Irmãos, vamos falar mais uma vez o lema, né, do que está sendo pregado todos os finais de semana, toda semana, da família. E quão importante a gente está falando sobre essa temática, né? Haja vista que nós estamos vivendo em um tempo em que os ataques sobre as famílias têm sido intensificados, né? Nós percebemos e vemos isso em cada momento, né? Em cada circunstância, sobretudo as mídias, né? Nós vemos que a família, há uma tentativa de ser destruída, né? Esse núcleo que foi criado com um propósito profundo lá desde a criação, que é a família, né? Então vamos ler mais uma vez, todos nós juntos. Vamos lá? Juntos em Cristo fortalecemos nossa família. Muito bem. Juntos em Cristo fortalecemos nossa família. E o título da mensagem de hoje, que nós vamos compartilhar com vocês, vivendo a humildade na família. Nós temos falado aqui constantemente de mutualidade, né? Essa humildade, ela precisa ser mútua. E não é uma tarefa fácil, em se tratando de família, né? É uma circunstância difícil. Sobretudo o que nós vamos falar hoje. É um texto ímpar. É um texto que é profundo do ponto de vista de sermos corpo de Cristo, de sermos um em Cristo e praticarmos essa mutualidade. Como família, então, nem se fala. É um texto muito profundo. Então, eu vou pedir que vocês abram aí a Bíblia, mais uma vez. O foco da leitura desse texto está no capítulo 13 de João. Nós vamos trabalhar apenas o versículo 14 e 15, mas nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o 17, tá bom?
que eu acho muito fantástica a abordagem que é feita nesse texto, do 1 até o 17. João capítulo 13, versículo 1 ao 17. Podemos ler? Amém. Amém? Vamos lá. Então diz assim, só acompanhem aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... Interessante essa porção, né? Porque indica a importância da nossa missão, né? Olha só o tempo em que ele está se referindo aqui. Ele amou até o... Então, meus irmãos, é até o fim da nossa vida a nossa missão, né? Interessante isso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Imagine essa cena comigo. Ele está aqui na mesa, reunido com seus discípulos, provavelmente num círculo redondo. O costume era sentado, né, de se alimentar. Então ele se levanta, ele se direciona aos discípulos. Antes ele cinge com uma toalha, pega a bacia que fica à porta, à entrada da porta. Isso era um costume cultural, tá? Era um costume de quem recebia os seus convidados, mas mais profundo ainda, irmãos, era um costume, né, de quem recebia, né, o dono da casa, quando recebia um mestre da lei, ele tinha essa incumbência de estar à porta para lavar os pés desse mestre. Então Jesus quebra esse paradigma cultural. Ele quebra completamente. Ele, sendo o Senhor e Mestre, quebra esse paradigma. Ele desce do seu altar, desce da sua majestade, e ele mostra para aqueles discípulos lá: olha, eu sendo Senhor e Mestre, estou descendo da minha autoridade, estou me tornando um com vocês. Imagine isso na sua mente. Versículo 5: depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro sabia e compreendia esse momento, mas era tão assustador esse momento para ele, que ele indaga o próprio Senhor: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Como assim? O costume manda que outros lavem os pés, os escravos lavem os pés, os donos da casa lavem os pés dos mestres que adentram essa casa. Mas o Senhor vai lavar os meus pés? Depois de ter presenciado vários milagres, o poder de Deus ali naqueles momentos que eles andavam juntos? Como assim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás o que? Depois.
Gente, isso é uma quebra de paradigma profunda. Todos eles entendiam isso. E eu quero trazer a lembrança nossa, uma outra passagem para você entender a profundidade desse momento. É quando Jesus vai jantar na casa do publicano e entra uma mulher. Lembra dessa passagem? E queda-se aos pés do Senhor, quebra o perfume, lava os pés dele, enxuga com o cabelo, e o dono da casa reclama por causa disso. E Jesus retribui a esse dono da casa e diz: tu tinha essa obrigação e tu não fizeste. Ninguém lavou os meus pés quando eu entrei aqui. Por que você está julgando ela? Então, era uma questão profunda e muito conhecida culturalmente. Pedro continua, disse-lhe Pedro, nunca, versículo 8, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Como assim? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos. Pedro dava trabalho, né, meus irmãos? Insistente o homem, né? Dava trabalho. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Aí nós vamos ler o 14 e o 15 juntos, tá bom, irmãos? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vamos ler o 14 e o 15? Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui uma particularidade, irmãos. Por que esse texto ele é muito profundo para mim? O pastor Ariel me deu essa incumbência de estar aqui hoje falando sobre essa temática, essa mutualidade, essa humildade entre familiares, entre pessoas, né? Porque isso é uma prática comum na minha igreja. Eu sou da Igreja Evangélica dos Irmãos e nós temos essa prática na nossa ceia. O culto da nossa ceia, na verdade, ele é o culto inteiro. Ele começa com o lava-pés, depois o pão e o vinho e, por último, a ceia, que é o banquete, né? E quando as finanças estão boas, é realmente um jantar legal, né? Mas quando o negócio está meio quebrado, é um suco, é um sanduíche e tudo mais. Ou seja, então é uma prática comum e é algo que me toca muito nesse momento de poder passar para vocês essa experiência. Quão bom é, irmãos, a gente sentar na frente de um irmão que é mais velho que nós dentro da igreja. Eu, quando era lá no início da Igreja dos Irmãos, eu ficava assim, tocado com isso. Como é que pode? O cidadão vai lavar meus pés, o pastor quantas vezes lavou meus pés, né? O diácono da igreja, quantas vezes ele se quedou diante de mim, né? E naquele momento ali, se tinha algo contra mim, ele pedia perdão, ele orava pela minha vida, eu orava pela vida dele. Isso traz a mutualidade. É um serviço, né, que a gente presta
para o irmão naquele momento e ele retribui da mesma maneira. E aquilo nos torna unidos, como uma família, né? Como diz, juntos em Cristo, né? Nós fortalecemos a nossa família. Então esse trecho ele ocorre durante a última ceia, um momento crucial na vida de Jesus e seus discípulos. Ele sabia que estava prestes a ser crucificado, Jesus. Em vez de se concentrar em si mesmo, ele escolheu demonstrar o quê? Amor e humildade. Amor incondicional e humildade. Ele desceu do seu trono de glória, né? Se quedou aos pés dos seus discípulos e lavou os pés dele. Imagina essa cena, irmãos. Lavar os pés era uma prática comum na cultura judaica, um ato de hospitalidade realizado por servos, como eu havia dito, né? Lavar os pés era uma prática comum. Servos faziam isso. Donos da casa, quando recebiam os mestres da lei, eles faziam isso. Jesus, ao realizar essa tarefa, reverteu as expectativas sociais e nos ensinou o valor do serviço e da humildade, independentemente da nossa posição. É isso, irmãos. Eu não sou maior do que você. Você não é maior do que eu. Nós fazemos parte desse mesmo corpo. Nós temos uma ligação interdependente. Nós dependemos uns dos outros. Não é à toa que o Novo Testamento tem centenas de passagens, eu diria dezenas e centenas de passagens, que tratam uns dos outros. Nós temos tratado isso. Os devocionais que nós temos recebido pelo pastor também falam desses uns aos outros. Só que isso não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Sobretudo quando a gente está dentro do nosso contexto da família. Já foi dito aqui que nós temos um defeito. Tratamos bem os de fora, os de casa nós destratamos. Servimos bem os de fora e os de dentro de casa nós servimos meia boca. Isso é uma realidade que está em todas as famílias. Eu tenho essa experiência. Minha esposa tem essa experiência dentro de casa. Nós conseguimos identificar pessoas dentro da nossa própria família que são muito mais favoráveis às coisas de fora, com os de fora, do que os de dentro. Nós conseguimos detectar isso. E isso está destruindo o seio da família. Você quer ver um momento que isso é crucial, que é importante, que é muito difícil? É o momento quando os pais estão envelhecidos e os filhos ficam discutindo o que vão fazer com os pais quando estão no leito, doentes. E preste atenção, não é a relação dos filhos para os pais só, é a relação dos pais também para os filhos. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe vive falando que vai para uma casa de repouso. Isso é rebeldia do coração dela. Ela tem 2 filhos homens só, eu e o meu irmão. Entendeu? Para você ver como isso é difícil. Tanto de dar como de receber. E nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós precisamos receber esse ato de serviço, né?
um para com o outro. Precisamos ter essa humildade de receber dos filhos, pais. Nós precisamos ter essa humildade de os filhos servir os seus pais nesse sentido, de cobri-los com esse amor. Afinal de contas, quem nos deu esse exemplo, né, é o todo soberano. Não é verdade? Ele sendo o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, que estava ali na terra, presente entre aqueles homens, e aqueles homens já tinham ouvido, já tinha visto o poder de Deus sendo manifestado na frente deles, os milagres que ele realizou. Ele desceu da sua glória, cingiu a sua cintura, baixou diante daqueles servos dele e lavou os pés dele. Irmãos, lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que nós devemos sempre ser humildes e prontos a servir o nosso lar. Em nossas famílias, todos devemos buscar humildade em Deus. Não importa a nossa posição, devemos estar dispostos a servir uns aos outros. Agora, é uma tarefa difícil. Vamos ler o texto que é profundo nesse assunto. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pode abrir aí, né, pastor? O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos ler aqui, irmãos, juntos? Nada façais nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superior a si mesmo. Que tarefa árdua, pastor. Eu considerar o meu irmão que está aqui, que eu não conheço direito, não tenho intimidade, não tenho convívio, mas considerar ele como superior a mim mesmo. Imagina isso dentro de casa. Considerar as pessoas de dentro da minha casa, meu irmão, minha irmã, meus tios, minhas tias, meus avós, superior a mim mesmo. Foi o que Jesus fez. Foi o que o nosso mestre fez. Pense aqui comigo, irmãos. Em um momento em que você teve a oportunidade de servir um membro da sua família, quanto tempo faz isso? Você lembra quando fez? Você lembra como isso impactou o seu relacionamento? Nós devemos, nós temos a ordem, nós temos o exemplo, nós precisamos exercitar, nós precisamos cumprir essa ordem. Comece dentro da sua casa. Por que eu falo comece dentro da sua casa? Porque imagine aí Jesus descendo do seu altar, da sua glória, e se dirigindo aos pés de Judas. De Judas que iria traí-lo e que ele já sabia. Portanto, o cumprimento dessa mutualidade, dessa humildade, desse serviço, não é só para quem a gente ama e gosta, que é agradável. Tem pessoas dentro da nossa família que é pessoa cri-cri, né? Difícil.
Mas Jesus nos ensinou, nos deu esse exemplo. Faça isso até para o seu inimigo. Está escrito aqui. Judas estava lá, o traidor. Por isso ele afirmou: nem todos estáis limpos. Meu irmão, pratique esse ato de humildade dentro da sua casa, até mesmo com aqueles parentes que você não gosta, e você vai ver a diferença que vai fazer na vida dele. Amém, irmãos? Amém. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que o amor é a maior arma para vencer aqueles que nos opõem. Como eu falei, faça isso. E você vai ver a diferença. Mesmo em momentos de oposição, como na presença de Judas entre os discípulos, Jesus nos ensinou a incluir aqueles que nos desafiam em nosso serviço e amor. Isso vale para dentro da igreja também. Você acha que é fácil viver como igreja? A própria Bíblia vai dizer que há diversidade de dons e talentos, diversidade, diferenças. Pensamos diferente, não somos iguais. Eu costumo dizer que nós temos aqui representação de subculturas, que a antropologia vai falar. Cada casa é uma cultura, tem uma forma de acordar, de pensar, de se movimentar, princípios diferentes, crenças diferentes. Nós fomos criados ali, naquele grupo, e quando nós chegamos num grupo maior, que é a igreja, essas diferenças começam a se bater. Quando nós casamos, eu e a Andresa, né, ela dormia de uma forma, eu dormia de um jeito, e aí começou, né, os atritos, até ajustar aquilo, demora. Mas quando a gente aprende esses princípios que nós lemos na Bíblia, esse exemplo que o nosso mestre deixou, e se começarmos a exercitar isso constantemente dentro da nossa casa, eu sempre falo isso para minhas filhas: o que vocês fazem aqui dentro, vocês vão fazer lá fora. Se é ruim que você faz aqui dentro, você vai fazer lá fora. Mas se é bom, você vai fazer também. Então, demora um pouco, mesmo que seja no momento de oposição, né, como estar diante de alguém que você vê e sabe que é uma pessoa difícil, você vai quebrar essa pessoa se você servi-la, considerar essa pessoa mais importante que você, né? Nós temos muitas passagens bíblicas, mas tem aí de Provérbios que diz: olha, a resposta branda desvia o furor. Está aí uma passagem que pode ser aplicada. Sirva, lave os pés dessa pessoa. Aqui de forma metafórica, lave os pés dessa pessoa, e você vai ver essa diferença. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que vai transformar esse momento. Foi isso que Jesus fez. Chegou diante de Judas, se quedou aos pés dele, pegou a bacia, lavou os pés deles e enxugou os pés do traidor. Do traidor.
Considerem o conflito na sua família como disposição para servir e amar. Pode transformar essa situação, irmão. Pode transformar essa situação. Eu lembro, em meus primeiros momentos de convertido, só eu na minha família era crente, né? Minha família é muito católica, minha avó era uma pessoa muito... E eu, anteriormente, era muito assim, explosivo, né? Respondia com muita veemência, muitas coisas, né? E minha avó percebeu que houve uma mudança na minha vida, porque algumas questões eu já não retribuía com a veemência, e sim obedecendo. Então ela disse: o que está acontecendo contigo? Porque tu sempre brigava para fazer isso, agora tu está... É porque eu estou tentando exercitar o que a Bíblia diz. Esse amor que o Senhor tem por mim, eu estou tentando exercitar esse amor com a senhora. E isso chamou a atenção dela. Considere, irmãos, um conflito em sua família como a disposição para servir e amar. Isso pode transformar essa situação. E aqui no terceiro e último momento dessa mensagem, lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que mesmo em papéis superiores na hierarquia familiar, devemos exercer esses papéis como servo do Senhor. O filho com os pais com os filhos. Pai, mãe, quando foi que você pediu perdão do seu filho por ter falhado com ele? Filho, quando você pediu perdão para os seus pais quando falhou com eles? Eita, tarefa difícil. Difícil chegar diante das meninas tão novas. Papai errou, papai falhou, papai disciplinou de forma errada. Mas isso tem que ser exercitado, tem que ser cumprido, tem que ser feito para quebrar as maldições do inimigo, irmãos, na nossa família. Maridos e pais, ao exercerem seus papéis, devem fazê-lo como um espírito de serviço, assim como Jesus fez. Assim como Jesus fez. Eu acho aqui que, trazendo para o contexto familiar, casal, homem e mulher, né, quando o homem, né, ouve aquela passagem da Bíblia de Efésios, olha, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, né? Por que Deus não disse isso para o homem? Você já parou para pensar? Por que Ele não falou para o homem, olha, maridos, sejam submissos às suas mulheres? Falou para a mulher, seja submissa. E ele se enche, né? O ego infla. Eu sou o sacerdote do lar, eu sou... No entanto, em Efésios 5:25, ele vai dizer algo que é de uma profundeza e grandeza enorme. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a... E agora? E agora? E a si mesmo se entregou por ela. Que responsabilidade, que profundidade. Amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Sabe o que significa isso, irmãos? É descer do seu altar. É se humilhar, sim. É mais do que submissão. Porque isso pode nos levar ao mesmo destino do Senhor. Ele morreu pela sua igreja. Quantos maridos estão dispostos a morrer por suas esposas, né?
Pense em como você pode demonstrar humildade e serviço em seu papel familiar. Quais ações concretas você pode tomar para servir a sua esposa e filhos, seus parentes, no contexto da sua família? Irmãos, eu quero aqui listar para vocês alguns exemplos para a gente encerrar, de como você pode fazer isso, pode aplicar isso no seio da sua família. Lavar os pés uns dos outros, quando a gente vai lá lavar os pés de uma forma metafórica, é claro que você não vai pegar dentro da sua família lá um monte de bacia e toalha e vai sentar e vai lavar os pés, tá? Isso é uma questão mais aplicável, prática, né? Para nós. Lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que nós devemos sempre ser humildes, sempre estar pronto a servir um ao outro no lar. É isso. Em nossa família, todos devem buscar em Deus a humildade, e independentemente de nossa posição no cenário familiar, devemos sempre buscar a oportunidade de servir o outro em casa. Não importa se é marido, mulher, filho, primo, tio. Lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que o amor é a maior arma para vencer aqueles que nos opõem. Você quebra conflitos com isso. Na família nós podemos ter oposição, especialmente na família ampliada, né? No grupo de discípulos de Jesus havia Judas. Jesus lavou os pés de todos, inclusive de Judas. Mesmo tendo dificuldades com pessoas em sua família, Jesus nos ensina que devemos incluí-los nessa mutualidade. Lavar os pés uns dos outros, irmãos, na família nos ensina que nós devemos sempre, mesmo em papéis superiores na hierarquia familiar, devemos exercer esses papéis como servos do Senhor, né? Jesus disse: você quer ser grandão? Você vai trabalhar mais, então. Você vai servir mais. Você quer ser o principal? Você vai trabalhar mais que todos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então sirva, irmãos. Lavar os pés uns dos outros na família nos ensina que nós devemos sempre, mesmo em papéis superiores na hierarquia familiar, devemos exercer esses papéis como servos. E isso se aplica ao papel dos maridos em relação às suas esposas e dos pais em relação aos filhos. Maridos devem lavar os pés da esposa. Pais devem lavar os pés dos filhos, como sinal de humildade e espírito de servo. Como eu falei, não no sentido prático da coisa, você vai pegar a bacia e lavar os pés dos pais, dos filhos. Não. Servir. 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 Quero pedir que você reflita sobre isso, meus irmãos, sobre como nós podemos aplicar essas lições em nossas famílias. Que ação você pode tomar esta semana para servir a um membro da sua família, inclusive a família de Deus? E lembre-se, assim como Jesus, que o verdadeiro propósito do nosso serviço é glorificar a Deus e fortalecer nossos relacionamentos. Amém, amados? Eu vou pedir que você fique em pé. Eu vou pedir que o pastor Zarias possa orar para nós
encerrando esse tempo e pedindo que Deus nos fortaleça e fazer com que essa semente, né, de humildade cresça no nosso coração, no seio da nossa família, da nossa igreja e onde quer que nós estejamos. Pastor Zarias. Senhor da glória, nós te agradecemos por esse privilégio, porque a tua palavra nessa noite ela foi atiçada em nossos corações. Amém, Senhor. Para que nós possamos entender, compreender, para que esse fogo se torne mais alto e incendeie as nossas vidas, incendeie o nosso relacionamento em casa, com as famílias, com o marido, esposa, filhos, incendeie também essa mutualidade que vive da igreja. Amém, Nós possamos lembrar sempre dessa frase tão impactante: Jesus Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Amém. Eles não eram perfeitos, meu Deus do céu, eles eram totalmente, estava chegando o momento da cruz. Sim, A Senhor. sombra da cruz estava sobre eles naquele momento e eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Sim. Meu Deus do céu. Como nós podemos agir dessa forma, Senhor da glória? Nos perdoe, Senhor Deus, porque nós somos muito egoístas, pensamos em nós mesmos, Senhor da glória, e não estamos dispostos a servir ao Senhor dos Deus. Mas com a tua ajuda, querido Espírito de Deus, se tu nos moldar, se tu trabalhar na nossa vida, se tu nos disciplinar, se tu nos corrigir, certamente nós amaremos e isso se tornará palpável em nossa vida, prático. Amém, Deus, teu servo, Senhor Deus, missionário vivo, enche de sabedoria e de entendimento. Amém, Abençoe Senhor. o seu lar, a sua casa, a sua família. Que isso que ele ensinou aqui seja prático e aplicável à vida do teu filho na casa. Amém, Em nome Senhor. de Jesus. Que isso também seja aplicável a mim, a cada um de nós, ao pastor, a todos Amém, nós, Senhor. todos nós. Amém, Quem Pai. necessita, Senhor Deus, de praticar essa humildade e servir aos outros com amor. Servir independente das condições, não importa as condições. Ó Deus amado, meu Senhor, nós oramos por isso. E nós colocamos no teu altar, nos ajuda, Senhor Deus. Se Sim. tu não nos ajudares, não vamos conseguir dizer isso. Mas se tu estiveres conosco, se tu nos fortalecer, Verdade, se teu Senhor. Espírito for o nosso assistente, se ele nos instruir, se ele estiver sempre ao nosso lado, como o termo usa, advogado, está ao lado, isso nós vamos conseguir. Não por nós mesmos, não, mas por tua graça e infinita misericórdia. Amém, Muito Senhor. obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, porque ela é viva e poderosa, Sim. eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e capaz de discernir as intenções do nosso coração. Verdade, Abençoe Senhor. isso nessa noite. Abençoe a igreja, abençoe o pastor e a sua família, abençoe cada família aqui representada, abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas em tudo. Nos ajuda a pedir a dependência do teu nome. Sim, Deus. Eu oro